As configurações de segurança, certificado e níveis de segurança são muito importantes dentro da configuração da nossa ESXi. Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos tratar sobre todos esses assuntos e muito mais. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber sobre certificados, níveis de segurança e VIPs da sua ESXi. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as configurações de segurança dentro da Manage da nossa ESXi. E, como eu falei para você, dando continuidade a todo o nosso curso aqui, feito bem certinho e bem separadinho do nosso curso de VMware na prática. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu aconselho você a assistir ele, mas dê uma olhada na playlist, é um curso completo de graça aqui no YouTube. Bom, antes da gente começar, você precisa fazer algo muito importante que eu sempre falo dentro daqui dos conteúdos, que é inscrever-se no canal e deixar o seu curtir. Muita gente consome conteúdo, pensa que é inscrito e não é. Então dá uma olhadinha, não custa nada, inscreva-se no canal, que eu tenho certeza que você vai me ajudar muito e vai ser muito melhor para você ainda com esse monte de conteúdo que eu tenho aqui para te ajudar a crescer na área de TI, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiro a gente vai se conectar à nossa ESXi. Então a gente vai lá, https://ESXi01. Já está aqui com o nome, mas você está se perguntando, pô Gustavo, como é que você está se conectando com o hostname e não com o IP? Se a gente não configurou nenhum servidor de DNS? E essa é uma ótima pergunta e eu sempre trago coisas bônus para vocês durante o curso aqui. O que acontece? Dentro dos sistemas operacionais, seja Windows, Linux ou Mac, nós temos um arquivo chamado hosts, que é um arquivo que é a primeira requisição de pergunta na parte de DNS. Tem vídeos aqui no canal onde eu explico o que é um servidor DNS, como ele funciona. O que acontece? Toda vez que um dispositivo, um computador, ele vai fazer uma requisição de resolução de nome DNS, o primeiro que ele pergunta é para o hosts, que é o file host dentro do sistema. Ele pode ser no Windows ou no Linux, como eu disse para vocês. E lá você pode alterar esse nome. Como a gente não fez a configuração em nenhum servidor DNS ainda externo, eu posso alterar localmente o meu arquivo hosts para poder fazer essa resolução de nome. Então, no Windows, por exemplo, se você vai no C, Windows System 32 Drives etc, tem um arquivo chamado hosts. Você pode ver que tem um backup. O meu conselho é, toda vez que você fazer alguma alteração nesse arquivo, faça um backup dele, copie aqui para você não ter nenhum problema. E eu posso abrir ele aqui, por exemplo, com um bloco de notas. Você, por exemplo, pode alterar esse arquivo para você poder fazer resolução interna. Então, como é que ele funciona? Você coloca IP primeiro, aperta Tab, o nome do host, né, um FQDN, Full Qualified Domain Name. Se você quiser adicionar o comentário, você põe aqui o hashtag, põe o nome do comentário que você quer. Então, se eu vier aqui dentro do meu CMD, por exemplo, e fizer um ping para esse nome, por exemplo, aqui, vamos pegar, copiar ele aqui, ó, vamos copiar esse cara aqui, ó. Se eu pingar ele, ping hostname, como eu configurei aqui o file hosts, ele vai responder diretamente. Então isso é uma coisa interessante que às vezes você precisa utilizar e é mais uma informação para vocês, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso vídeo. E você pode fazer isso na sua casa também, faça esse teste. Então vamos lá, vamos escrever, entrar com o nosso root aqui. E vamos na tab que a gente vai trabalhar hoje. Então vou fechar aqui, vamos lá na tab Manage. Estamos trabalhando na tab hoje, vamos iniciar por Services. Então o que acontece? Na última aula nossa, nós falamos sobre os packages, tudo que a gente precisa saber sobre os packages. Hoje vamos começar com Services. Essa tab aqui, o Services, ela serve, o próprio nome já diz um pouco, são a tab de serviços. Aqui em tudo isso você tem as informações, o nome do serviço, a descrição, status, source, da onde ele está vindo, né? E o Fire Rules, se existe alguma regra de Fire interna da SX dentro daquele serviço. É o serviço como se fosse os serviços do Windows, sabe, os serviços do Windows, do Linux, é esse serviço aqui. Entretanto, ele está falando do serviço da ESXi, que é um sistema operacional também no final das contas. Então, aqui você pode startar, você pode stopar, reiniciar ou fazer algumas ações de criar política neles, naquele serviço, então você pode fazer isso. Por exemplo, se eu quiser, vamos achar aqui, o serviço
SSH. Se eu quiser ativar o serviço SSH, eu tenho aqui que startar ele. Então, vou em Start e ele startou esse serviço. Agora, se eu quiser fazer uma conexão SSH com esse servidor, eu consigo. E se eu quiser desativar, depois que eu aconselho sempre deixar o serviço SSH desativado, utilizar somente quando você precisa, você vai lá, vai em Stop e ele vai ser estopado. Você pode reiniciar. Então é aqui, como eu disse para vocês, onde você pode trabalhar com o serviço da SX. Então, vamos supor, chegou para você um chamado dizendo, olha, eu tenho que fazer uma conexão SSH no servidor SXI, que eu tenho que fazer alguns trabalhos. Você vem aqui na parte de Services, procura o serviço, você pode ver que o nome dele é diferente da descrição. Então, normalmente, quando você quiser achar um serviço, eu acho mais rápido você procurar na parte de descrição, que você vai achar ele mais facilmente. Aqui, por exemplo, ele começa com o nome TSM-SSH. Então, assim você pode startar ou reiniciar ou parar aquele serviço. E aqui em Actions, em Policy, você pode também deixar algumas regras, né? Iniciar e estopar quando tiver regras de porte de firewall, ou quando o host estiver parado, ou manualmente, né? Então você pode colocar algumas políticas. É algo bem simples, mas é importante você saber. E isso vale para a interface gráfica que a gente está trabalhando, mas se você estiver conectado no servidor também, você pode fazer serviço via comando também, beleza? Agora vamos pelas tabs Security and Users que a gente tinha comentado. O que acontece? Aqui a gente tem várias informações. Hoje nós vamos trabalhar com Acceptance Level, Authentication e Certificates. Nas outras aulas, nas próximas, a gente vai trabalhar sobre Users, Roles e Lockdown Mode. Por que isso? Porque tem informações muito precisas aqui e eu preciso que vocês entendam isso. E aqui no Descomplicando eu sempre trago riqueza de detalhes para vocês entenderem realmente o que vocês estão fazendo, beleza? Então vamos começar com Acceptance Level. Essa é uma tab onde você pode configurar o nível de arquivos VIBs que você pode instalar na sua SXI, tá, Gustavo? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Vamos lá que eu vou te explicar. Se a gente clica em Edit Settings aqui, a gente tem várias configurações. A gente tem a Partner, VMware Certificate, VMware Accept e Community. O que acontece? O nível de aceitação é quais desses níveis você vai receber as VIBs, que são VMware Installation Bundles. E o que isso faz? Bom, Gustavo, o que é bundle? A gente tinha visto, lembra que a gente tinha visto aqui, por exemplo, VMware ESX Versions, agora mudou no site da Broadcom, obviamente, e aqui eu tinha explicado para vocês o que é uma patch e o que é uma ISO, e agora está falando de bundle. Então o que acontece? Uma VIB, que é uma VMware Installation Bundles, é um grupo bem grande de atualizações. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai instalar uma nova placa de rede na sua SXI, no seu servidor, só que ela não é aceita pelo sistema, né? Pelaquela versão de SXI, porque a sua placa de rede é muito nova, então você tem que fazer uma atualização. Normalmente a gente faz uma atualização de bundle, porque a atualização de bundle, ela nada mais é do que uma atualização grande, onde ela traz melhorias, atualizações de drives e muito mais. Ela é uma atualização muito mais robusta, entende? Então é diferente de uma patch. Uma patch é normalmente um remendo, uma coisa pequenininha que você faz de atualização para fazer uma melhoria. Já uma bundle é uma atualização grande que você traz uma série de pacotes de melhorias para o seu servidor. Então a gente tem a patch. Lembra que a patch é como se fosse um remendo. É uma atualização simples que você faz no seu servidor. Calma que a gente mais para frente a gente vai fazer a atualização com patch, bundle e ISO, beleza? E depois nós temos a ISO. A ISO nada mais é que uma imagem de um sistema, que é o próprio sistema operacional DSXi, que nós fazemos ou a instalação ou a atualização para uma outra versão. Ela, como o próprio nome diz, é o sistema operacional. E nós temos as bundles. As bundles são atualizações grandes que nós fazemos para fazer melhorias nos nossos servidores, para aceitar novos equipamentos, trazer performance, correção de erros. Então ela é uma atualização muito maior, entendeu? Então é importante você saber isso para você poder escolher a informação que você quer fazer a instalação. E aqui nós temos os níveis, então você já entendeu que aqui é o nível de aceitação das instalações que você pode fazer na sua SXI. Então a gente tem aqui 4. A gente tem o Partner e o que a Partner faz? Aqui você está dizendo que você só vai aceitar atualizações
da VMware, que seja certificada pela própria VMware, e também de parceiros certificados pela VMware, beleza? Esse é um nível que normalmente a gente utiliza, que você aceita tanto da VMware e também de parceiros certificados da VMware diretamente. E o segundo, ele é muito mais restritivo, porque ele só aceita somente atualizações certificadas pela própria VMware. Então, o que só foi feito pela VMware é um nível muito maior. Então, a restrição dele eu só aceito coisas da VMware. Tem empresas que, dependendo das pólices de segurança, eles utilizam também somente essa configuração. E depois nós temos a VMware Accept. Essa terceira, ela aceita atualizações VIBs, sempre tudo que ele está vendo aqui, ó, VIB, ó, VMware Installation Bundles. Ele vai aceitar de empresas terceiras que não são certificadas, né? São parceiras da VMware, entende? Então esse é um terceiro nível que ela falou, olha, não é feita por mim, mas é feita por meus parceiros que não são diretamente certificados pela VMware, mas são parceiros dela mesma. E depois nós temos da comunidade. O da comunidade qualquer um pode fazer e você pode utilizar e instalar. Ele não tem nenhuma assinatura de certificação, entende? Então, se você for para um laboratório, você pode testar coisas e usar a community, mas você não tem nenhum respawn em relação a isso. Então, normalmente, dependendo da pólice da empresa, nós utilizamos a partner, que eu aceito as certificações, eu aceito atualizações da própria VMware e de empresas certificadas pela VMware. Eu acho que essa aqui é a melhor e a que a gente está utilizando aqui, beleza? Depois nós temos a parte de Authentication. É aqui, pessoal, que nós podemos fazer o join do nosso servidor a um Domain Controller e dessa forma podemos, por exemplo, utilizar usuários do Active Directory para se conectar dentro da nossa SXI. Então é aqui que você faz o join do seu Domain Controller. Você vai aqui, adiciona o domínio, se você usa um proxy, depois coloca o usuário e senha. É uma coisa bem simples, como eu não tenho no controlador de domínio agora, a gente não vai adicionar, beleza? Mas se você quiser fazer o join do seu servidor a um domain controller, você vem nessa parte de authentication, faz join domain e lembre-se que o servidor, né, o Active Directory, ele tem que ser alcançável por esse servidor, senão ele não vai conseguir fazer nunca um join. Então preste muito atenção nas configurações de IP do seu servidor, principalmente na parte de DNS, tá ok? E por último, nós temos Certificates. Pessoal, a parte de certificado é para a parte de criptografia entre cliente e servidor. Quando você faz a instalação da SXI, ele automaticamente cria um certificado que você pode dizer, olha, not valid after, então ele não vai ser válido depois de julho de 2035 e não foi feito antes, né, de janeiro de 10 de janeiro de 2024. Então aqui, se você que não quiser essa parte aqui dele dizendo que isso não é seguro, e não é porque não tem um certificado, né? Se você quiser importar um certificado, você pode fazer aqui, import new certificate, e você pode deixar um certificado aqui para o seu servidor. Normalmente as empresas utilizam um certificado tipo STAR, onde você pode adicionar em quantos web servers você quiser, para você ter essa criptografia entre cliente e servidor. É uma forma mais segura e dessa forma também os seus usuários vão saber que eles estão se conectando realmente no servidor que é seguro, tem um certificado, né? Você pode utilizar um próprio ambiente, uma TA, que a gente fala, uma CA, que é um Certificate Authority interno, seja no Windows, seja no Linux, por exemplo, com acho que é OpenSL, se não me engano, você pode fazer, ou você pode comprar um certificado de alguma empresa terceira, por exemplo, a própria GoDaddy, ela vende certificado, você pode comprar um certificado lá que seria, no meu caso, EXI para o domínio descomplicando.it, beleza? Então, se você quiser importar um certificado, é aqui que você importa um certificado para o seu servidor, beleza? Bom, eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa hoje, consegui explicar bem, você conseguir entender essas configurações. As próximas configurações que a gente vai trabalhar vai ser Users, Roles e Lockdown Mode. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que eu respondo e ajudo todos vocês. Mais uma vez, lembrando vocês, nós prestamos consultoria e mentoria para todo mundo que quer ter esse acesso, né, para trabalhar com TI aqui na Itália, mudar de carreira no Brasil na área de TI. Então, se você quiser algum desses serviços,
entre no nosso site odescomplicando.com e entre em contato com a nossa equipe que ela vai te responder. Fora isso, lá tem outros produtos e serviços que nós oferecemos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.